Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com este versículo como tema, o grupo de oração Cordeiro da Paz quer neste ano de 2013 te convidar a renovar sua fé em Jesus Cristo. O Espírito de Deus está neste lugar. Você pode ser renovado pelo Ministério de Acolhida. O Espírito de Deus está neste lugar. Ministério de Comunicação Social. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ministério de Intercessão. Solar está aqui para libertar. Ministério de Música. Para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Ou pelo Ministério de Pregação. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Todos nós da Renovação Carismática Católica de Mato Grosso queremos compartilhar o amor de Deus e o Espírito Santo com você. O Espírito de Deus está neste lugar. Grupo de oração Cordeiro da Paz. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O Espírito. Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, amém? É uma alegria, mais uma vez, estar aqui, nessa experiência de oração. A própria experiência já diz para nós que é uma experiência. Experiência com quem? Com Deus. Uma experiência no amor de Deus, uma experiência nos seus ensinamentos, naquilo que Ele quer para nós. E são cada palestra é para que a nossa fé, para que a nossa experiência com Deus seja alicerçada. Porque aquele verdadeiramente que tem uma experiência profunda com Deus, ele não sai dos seus caminhos. Pode vir o vento que for, a tempestade, ele não sai. Por isso, nesta palestra, nós vamos entender hoje o Pentecostes. Entender essa festa, entender onde ela começou, entender porque aquele que entende, aquele que busca e entende e conhece, verdadeiramente, ele vai ser uma pessoa que vai ainda buscar mais. Por isso é preciso conhecer. Nós pecamos muitas vezes por falta de conhecimento. Conhecimento dos ensinamentos da igreja, dos ensinamentos da palavra de Deus. E esta palavra hoje eu quero convidar você a pegar em Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. Amém? Versículo 14, 23, 14. Vamos entender Pentecostes. Primeiramente, vamos nesse primeiro versículo. Diz assim: 3 vezes por ano celebrará uma festa em minha honra. Observará a festa dos ázimos durante 7 dias no mês das espigas. Como fixei, comerá pães sem fermento. Foi nesse mês que saíste do Egito.
Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos, a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres nos campos o fruto do teu trabalho. 3 vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor Javé. Quando me sacrificares uma vítima, não oferecerá o seu sangue como pão fermentado, e a gordura de minha festa não será guardada à noite, toda até amanhã no dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos de tua terra. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Essas foram para nós palavras do Senhor. Aqui nós podemos ver aonde começou, bem dizer, que Deus veio dizer para fazer uma festa. Porque aí é celebrada a vitória do povo de Israel da saída do Egito. Israel, sabemos que ele foi escravo aonde? No Egito. Muitos e muitos anos foi um povo escravo, que foi escravizado. E para comemorar, o próprio Deus vem dizer a seu povo, instituindo. Então, Pentecostes é uma festa celebrada, ou seja, nas 7 semanas depois da Páscoa. Isso nos judeus, ou seja, significa 50º dia. O povo judeu já celebrava essa festa. Então começou com o povo judeu, ou seja, Israel. Agora eu pergunto para vocês aqui hoje: quem são os nossos irmãos mais velhos na fé? É Israel. Foi por eles que Deus se manifestou. Foi por eles que Deus se manifesta para que o mundo conhecesse o Deus verdadeiro. Então Deus institui essa festa, que é conhecida como festa da ceifa ou festa das semanas, e ao 50º, significa 50º dia. E nessa festa, Deus pede que não use pães com fermentos, que Deus também pede que dê para Ele as primícias, as primeiras coisas. E é o que nós devemos fazer diante de Deus, dar tudo aquilo de primeiro, no nosso amanhecer, no nosso abrir dos olhos, dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor me dá mais um dia para que eu possa seguir, levar a Tua palavra, levar o Seu amor aos meus irmãos. Então é as primícias que Deus pede. Quero convidar você também a pegar em Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, nós estamos vendo aonde começou a festa, aonde começa a Pentecostes. Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, começa no versículo 1. Diz assim: no mês das espigas, cuide de celebrar a festa, celebrar a Páscoa, em honra do Senhor teu Deus, porque foi nesse mês que Ele te fez sair do Egito durante a noite. Vá para o versículo 8. Durante 6 dias comerá pães ázimos, e no 7º dia, em que não fará trabalhos algum, haverá uma assembléia solene em honra do Senhor teu Deus. Contará 7 semanas, e a partir do momento em que comeres, que meteres a foice em tua seara, celebrará então a festa das semanas, em honra do Senhor teu Deus, apresentando a oferta espontânea de tua mão.
a qual medirá segundo as bênçãos que o Senhor teu Deus te acumulou. Nós podemos ver no Antigo Testamento a caminhada do povo. Deus, através dessa festa, já derramava bênçãos, graças sobre o seu povo. Deus, ao longo do Antigo Testamento, foi preparando, lógico, dando graça, dando bênção ao seu povo, mas preparando muito mais para uma graça maior, para uma bênção maior. Foi uma caminhada desse povo. A festa que começa no Antigo Testamento, ela irá se cumprir no Novo. E eu convido vocês a pegar, o tempo é curto, pegar o Evangelho de João. Nós agora vamos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Nós já vimos aonde começa a festa. Vamos começar a ver aonde começa a se cumprir essa festa. A verdadeira festa do Senhor. Aquela que Deus preparou ao longo dessa caminhada terrena ao seu povo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vem, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Aqui, o próprio Senhor já vem dizendo, para que preparem o coração, para que o verdadeiro cumprimento desse Pentecostes possa acontecer na vida desses homens e mulheres. Como Deus já vem falando hoje neste lugar, devemos preparar o nosso coração para esse verdadeiro Pentecostes. Então, nós podemos ver que o próprio Senhor Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai, para que envie o Paráclito. Quem é o Paráclito? O intercessor, aquele que intercede, aquele que está conosco, aquele que caminha com a igreja, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Há uma preparação para esse Pentecostes. Quero convidar você também a pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo de 5. Vamos começar do 4, melhor. Diz assim: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunindo eles interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem o momento que o Pai fixou no seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minha testemunha em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Olha o que está dizendo: não se afastem de Jerusalém. O próprio Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, aqueles que o seguiam: não se afastem de Jerusalém, porque irá se cumprir aquilo que os profetas anunciaram há poucos dias. Irá se cumprir aquilo que o Antigo Testamento veio falando, veio anunciando através dos profetas, dos homens sábios. Se cumprirá, mas não se afastem de Jerusalém. E nós podemos hoje traduzir
essa Jerusalém para nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Porque a igreja é o novo Israel, a nova Jerusalém, e diz para nós hoje, como católicos, como cristãos, não se afastem da igreja, para que se cumpra em suas vidas, na nossa vida, o prometido. É preciso estar na presença daquele que nos dá um chamado, nos dá uma ordem. Não se afastem. E a palavra começa dizendo: não se afastem. Não nos cabe a hora, porque muitas vezes nós questionamos: será que hora que vai acontecer isso? Será quando que Jesus irá voltar? Será quando irá acontecer aquilo? Não nos cabe o momento nem a hora. Não sabemos o momento que o Pai fixou, mas depende de nós somente estar na igreja, estar nessa nova Jerusalém, nesse novo Israel que é a igreja. Não podemos se afastar. Aquele que se afasta corre o risco de perder a graça, de perder o Espírito Santo, de perder a graça do Senhor. Então é uma ordem para nós. E aqui nós podemos perceber por que essa ordem. Porque está prestes a se cumprir o Pentecostes. Aquilo que foi anunciado, aquilo que começou como uma festa, aquilo que o povo judeu, aquilo que eles já recebiam como graça, nós vamos receber como os discípulos receberam, como uma graça muito maior, aquilo que eles não conheciam, que era o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então, é o começo do cumprimento dessa ordem. Eu quero convidar você a pegar em Atos capítulo 2 agora, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, um pouquinho mais para frente. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiam e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós podemos ver o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado. O verdadeiro Pentecoste, o verdadeiro derramamento de toda a graça, o verdadeiro derramamento daquilo que Deus preparou para o seu povo, para aqueles que disseram sim, se cumpre em Pentecostes, se cumpre ali onde estavam todos reunidos, os discípulos, Maria, e há um derramamento do Espírito Santo. E há um derramamento tão profundo, há um batismo tão profundo, um encontro profundo com esse Deus de amor, que eles começam a falar em línguas estranhas. Não uma língua estrangeira, mas uma língua própria do Espírito Santo. E nós podemos perceber que esses homens, eles estavam trancados, porque eles tinham medo, estavam amedrontados, porque Jesus tinha morrido. Mesmo diante de tantas promessas que já estavam se cumprindo, eles tinham medo, eles estavam trancados. Lógico que perseveraram na oração, mas estavam com medo. E aqui há este cumprimento desta promessa, há este cumprimento. E nós voltando no capítulo 1, no versículo 14, você um pouquinho mais atrás, diz assim: todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Nós podemos ver que Maria recebeu o Espírito Santo, foi batizada no Espírito Santo. Ela já tinha recebido esse mesmo Espírito quando foi concebida, quando concebeu Jesus. E ela estava lá,
Por isso eu quero dizer para você, não importa quantas vezes você já foi batizado no Espírito Santo, quantas vezes você já orou em línguas, é preciso orar continuamente, é preciso dar abertura, é preciso querer a cada dia que esse Pentecoste aconteça em nossas vidas. Não importa quantas vezes, somente é preciso querer abrir o coração, porque eles perseveraram na oração. E quando nós recebemos esse batismo, quando nós recebemos essa graça, nós nos tornamos pessoas diferentes. E cada dia, quando damos livre acesso ao Espírito Santo, para que Ele esteja em nossa vida, para que Ele continue em nossa vida, intercedendo, mostrando-nos o caminho, quando estamos em oração, vai acontecer na nossa vida os seus frutos. Vai acontecer em nossa vida a graça de Deus. E nós podemos ver, o tempo é curto, isso aqui seria algo para a gente ficar amanhã à tarde, somente nessa palestra. Mas nós vamos passar por aquilo que Deus agora, mais importante, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Então, não vou pegar palavras por palavra, mas depois quem quiser, eu tenho. Diz assim: os discípulos do Senhor, antes de ser batizados no Espírito Santo, aqui na minha apostila diz o seguinte: eles eram egoístas. Se você quiser, depois você busque na palavra, que está em Marcos 10, 35 e 37. Marcos 10, 35 e 37. Diz que eles eram egoístas, extremamente egoístas. Depois, eles se tornam altruístas. O que é isso? Que palavra difícil. Ou seja, uma pessoa egoísta não partilha nada. Uma pessoa altruísta, ela partilha tudo, ou seja, ela não é mais egoísta. Está em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Atos 4, 32 ao 35. Então, de egoísta, ela se torna uma pessoa que partilha. Depois, eles eram vaidosos, pessoas vaidosas. Está em Marcos 9, capítulo 9, versículo 33 ao 34. Eles se tornam humildes. De vaidosos se tornam humildes, porque o Espírito Santo tira toda a escuridão de suas vistas, de seus olhos. E a humildade que vem dizer está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. É para você fazer um paralelo, uma comparação do que eles eram antes do que se tornam depois. Eles eram medrosos. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40. E eles se tornam corajosos. Está em Atos 2, capítulo 2, versículo 14. Eles eram ignorantes. Ele está em Lucas 24, capítulo 24, versículo 25. Mas se tornam sábios. Atos 4, do 7 ao 13. Eles eram incrédulos. Mesmo Jesus caminhando junto com eles, eram pessoas muitas vezes incrédulas. Está em Lucas 8, versículo 23 ao 25. Mas se tornam confiantes, porque o Espírito Santo dá força, dá coragem. Está em Atos 3, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Eram vingativos. Os discípulos eram vingativos. Podemos ver quando Jesus foi pego pelo sumo sacerdote, por aqueles homens. Pedro pega a espada e corta, se vinga, não, mas eles se tornam acolhedores. O vingativo está em Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao 54. E eles se tornam acolhedores. Está em Atos 2 ao 46. Eles eram petulantes. Está em Mateus 16, do 21 ao 23. E se tornam dóceis. Atos 5, versículo 32. Eram interesseiros. Mateus 19, 27. Se tornam prestativos. Está em Atos 2, 44 a 45.
eram covardes. Está em Mateus 26, do 33 ao 35, depois do 56 ao 69, depois do versículo 56, e depois do 69 ao 75. Eram intrépidos, se tornaram intrépidos, ou seja, corajosos. De medrosos se tornam corajosos. Mas essa caminhada para nós, o tempo é curto, mas essa caminhada para nós é para que nós possamos nos fortificar. A cada palestra nessa experiência de oração é para que possamos continuar buscando esse Deus que tem um amor profundo por nós. Então vocês podem perceber e entender agora que Pentecostes começa como uma festa, ou festa das semanas, ou das ceifas, mas Deus já tinha um propósito, o derramamento do Espírito Santo, a verdadeira festa, a festa do derramamento da graça do Senhor. Eu já quero convidar você, nessa noite, nessa tarde, que está aqui, a você abrir o seu coração, abrir a sua história, para que o verdadeiro Pentecoste aconteça, não somente hoje, aqui e agora, mas aconteça sempre no seu coração, na sua vida, e principalmente, que esse Pentecoste possa acontecer na sua casa, na sua rua, na sua comunidade, e que você possa ser portador dessa graça de Deus na vida de cada um. E eu quero partilhar uma pequena coisa. Partilhava com o Messias, algo que partiu do meu coração. Um rapaz que mora em frente de casa, que era casado com uma moça, eles se separaram porque ele queria só carros com som. Eu não conhecia, porque onde eu moro agora também sou novo, é um bairro novo, e era só aquele som da tarde da noite. E ele tinha uma filhinha de 2 anos, e ele tinha se separado, ele voltou e continuou do mesmo jeito, bebidas e mais bebidas, e ele tem 25 anos de idade, tinha. E ontem à noite eu cheguei, ele estava separado, ele estava com a filhinha dele no braço, eu passei de carro e vi. Ele veio visitar, e hoje de manhã eu estava no trabalho, minha esposa ligou para mim: não tem um plano de tal ali na frente? Sim, ele morreu num acidente de moto. Foi visitar a sua filha de 2 anos, não sei o que aconteceu, se saiu na noite, bebeu, eu sei que ele perdeu sua vida. E o meu coração naquele momento, eu fiquei triste. Eu parei diante do computador, na minha mesa, e fiquei triste, entristeceu meu coração. Porque, Senhor, por que eu não fui evangelizar esse homem? Por que eu não fui até ele? Por que não teve coragem? Olha que a pessoa falar: irmão, você tem que Jesus te ama. Ter coragem, nós precisamos ter coragem de falar desse amor de Deus, dessa graça que Deus quer derramar na vida. Entristeceu meu coração, porque é uma pessoa, um ser humano que se perde. É uma filhinha que fica sem pai, que se tivesse encontrado essa verdade, se tivesse encontrado esse Deus que é amor, talvez hoje essa criança não estaria sem esse pai. E meu coração dói até agora, porque lá no fundo a gente se sente assim, impossibilitado de entrar na vida das pessoas, mas muitas vezes nós intrometemos em tantas coisas que não, vamos dizer assim, diz respeito a nós, e não temos coragem de falar: irmão, com licença, desculpa, eu só quero dizer para você, vai ter uma reunião assim, e saber que Jesus te ama. Talvez essa palavra poderia ter mudado a história dele. Então eu quero dizer para você hoje: a sua vida precisa ser mudada, para que você leve esse Jesus que é amor, para que eu leve esse Deus que é amor, para que a vida de muitos que estão morrendo não morram mais espiritualmente. É preciso que aconteça esse Pentecoste em nossa vida, é preciso que aconteça esse Pentecoste em nossa casa, na nossa comunidade, na nossa rua. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé.